Aleluia, porque eu já falo um pouco forte, né? E aí, se o microfone tiver... Mas quero dar sequência ao nosso estudo, né? Podemos dizer, é o estudo que nós estamos fazendo a respeito da reforma protestante, né? Hoje não, dia 31 agora de outubro, completa-se 506 anos de reforma protestante. Então, eu separei o mês de outubro, que dá certinho 5 domingos, para ministrar os 5 solas. Né? Já ministramos 3 solas, que é a sola escritura, sola fide, né? E sola gratia. E hoje eu quero ministrar solos Christus. E no próximo domingo eu quero ministrar solis Deo Gloria. Eu não sou muito bom no latim não, mas é solis Deo Gloria. Aleluia. Né? Que é somente a Deus a glória. Amém? Então, você sabe, já aprendeu que os 5 solas não é de fato ali a reforma protestante, ok? Mas foram os seus remonstrantes, foram as pessoas depois ali do período da reforma protestante que resumiram a reforma protestante em 5 solas, ok? Você sabe, foram 95 teses que o monge ou o padre, né, agostiniano, Martinho Lutero, ele pregou, fixou, né, 95 teses na porta da capela do templo ali, do castelo de Wittenberg, Alemanha, né, e isso se deu no dia 31 de outubro de 1517, ok? E essa mensagem, ela é atual, ela é muito atual, na verdade, é apenas uma reafirmação do que os apóstolos pregaram, do que os apóstolos de Jesus ensinaram, ou seja, o que Jesus ensinou teve que ser reafirmado ali, ok? Na reforma protestante, porque a igreja havia perdido de vista o Senhor. Por isso, aquele período, né, o período da Idade Média, foi conhecido como o período da Idade das Trevas, ok? Porque a palavra estava ali escondida, não era acessível a todos. Você sabe que a partir da reforma é que tivemos a primeira Bíblia impressa, traduzida ali na língua alemã, e aí então começou as Bíblias serem impressas para outras línguas, ok? Se eu não me engano, eu posso estar falando bobagem, mas é isso mesmo, a imprensa, ela surgiu com a protestante, ela se deu ali na Alemanha. Se tem aqui algum jornalista, alguém que estudou isso, talvez possa confirmar, mas é bem isso que aconteceu. Então começou ali a palavra de Deus, as Bíblias serem acessíveis, as pessoas terem acesso e começaram a entender de fato a palavra de Deus, e entender que tudo aquilo que eles estavam ouvindo a respeito de Deus não era bem assim, né? Não era a Bíblia que estava sendo pregada, mas muita tradição, muita questão voltada ali para o homem, né? O homem no centro, e era isso que estava acontecendo. Então, se levantou esse monge, né? Esse padre agostiniano da linha, né? Ali de Santo Agostinho, e ele então fez essas confissões importantes, essas declarações, e então surgiu a reforma protestante, e hoje nós estamos aqui, e você precisa saber, nós somos uma igreja reformada, amém? Por que nós somos uma igreja reformada? Porque nós somos uma igreja apostólica. O que é uma igreja apostólica? É uma igreja que segue aquilo que Jesus ensinou, ok? De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia Sagrada, toda ela é para mim e para a sua edificação, instrução, capacitação, amém, irmãos? Então, essa igreja não é uma igreja que tem ali padrões naturais, humanos. O que nós fazemos pautados nas Escrituras, somente as Escrituras, ok? Então, é isso que importa. Você e eu precisamos ter a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, nenhuma outra coisa. Não importa o que pastores, padres estão falando, se for diferente da palavra de Deus, você deve rejeitar, ok? Você não está aqui para seguir homens, você está aqui para seguir a Cristo, ok? Por isso, hoje você vai entender melhor, através desse sola
solos Cristos. De novo, esse aí é o banner errado, né? Eu tinha pedido para corrigir, não é sola, é solos, né? Solos Cristos, mas ok. Vamos lá, Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 20, é o tema, é a palavra tema dessa mensagem, diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? Jesus. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é antes de todas as coisas, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Você pode dizer amém? Aleluia, glória a Deus. Então, volto a dizer para você, não foram os reformadores que estabeleceram os 5 solas, mas a geração posterior, na tentativa de resumir ali o pensamento da reforma protestante, no que diz respeito, e isso é o que você precisa saber, que é o mais importante, no que diz respeito à salvação. Então, o ponto nevrálgico é salvação. Por quê, pastor? Porque naquela ocasião, naquele período, a salvação estava sendo ensinado a respeito da salvação, que ela era obtida através de práticas, ok? Ali dos pecadores, através de indulgência, venda de indulgência. Você deve saber, a igreja católica, ela vendia indulgência, você ali comprava a sua salvação, e assim como um documento de terra, quando você compra uma terra, você recebia um documento assinado pelo Papa, que a sua salvação estava, garantido, Então, isso era colocado como uma garantia de salvação. Pedacinho da cruz de Jesus era vendida, né? Se você parar para avaliar o tanto que foi vendido de pedacinho da cruz, dava para construir a arca de Noé e sobrava, né? Eu falo, mas que cruz que nunca acaba, né? E isso se dá até hoje, Se você for no Vaticano, você for ali em Roma, você ainda consegue comprar um pedacinho da cruz, que ela não acaba, é a multiplicação dos pães e dos peixes se deu também na cruz, multiplicou a cruz, né? Então, isso foi o que Martinho Lutero se lembrou. Pera lá, está errado, como assim? A salvação se dá por essas coisas? Não pode, a salvação não é assim que está escrito, não é assim que a palavra de Deus nos diz. E então ele disse, solos Cristo. Foi para combater essa questão. Então veja, qual que era a questão? Como que o homem pode obter a salvação? E aí agora eu vou te trazer na ordem. Os reformadores responderam, somente nas Escrituras. E as Escrituras ensinam que é somente pela graça, somente pela fé, somente através de Cristo, e tudo isso somente para a glória de Deus. Entendeu aí os 5 solas? Como que eles se deram, É um resumo de toda a reforma. Então, hoje eu quero discorrer sobre esses solos Cristos, para que você entenda e veja como é importante nós termos Cristo como centro, nós temos Cristo como a palavra nos ensina, relacionarmos com Jesus a maneira natural, a maneira que muitas vezes se fala por aí que não está alinhada com a palavra de Deus. Então, ao dizer isso, solos Cristo, os reformadores queriam dizer que Deus nos concede a salvação pela graça, mediante a fé e através da obra consumada de Cristo Jesus. Não há salvação de outra maneira. A ênfase somente em Cristo era por causa desse ensino, como eu te disse.
Esse ensino católico medieval de que havia muitos outros mediadores entre Deus e os homens, como Maria, os santos, o Papa, a própria igreja, além da cooperação do homem pecador. E a resposta dos reformadores para esse ensino herético da igreja católica foi: não tem Maria, não tem santo, não tem Papa, não tem boas obras, não tem indulgência, é somente Cristo. Mas não pense que os reformadores estavam tirando aquilo da cabeça deles. Era algo que eles estavam ali vendo claramente nas escrituras sagradas. É só através de Jesus, é só por Ele, através dEle. É só Ele que nos justifica gratuitamente pela fé. Pastor, como que Lutero chegou a essa conclusão? Vou ser mais específico com você. Lutero estudou Gálatas, Romanos e Colossenses. Essas 3 cartas paulinas, e esse texto que eu e você acabamos de ler, é um dos mais belos sobre Jesus, porque ele afirma de maneira explícita que Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação. Você pode repetir comigo? Diga: Jesus é a imagem do Deus invisível. Diga: o primogênito de toda a criação. Diga: tudo foi criado por meio dele e para ele. Diga: Jesus é antes de todas as coisas. Diga: em Jesus tudo subsiste. Diga: Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Diga: Jesus, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Amém? Então entenda, solos Christus significa que Ele tem que ter a primazia sobre todas as coisas. Ele tem que ser o centro de todas as coisas. Quantos aqui querem ver algumas implicações práticas? Somente Cristo, para a sua vida, para a minha vida, para a vida da igreja. Diga amém. Primeiro, somente Cristo significa que Ele é o centro de toda a Escritura. Sabe, muita gente afirma que a Bíblia fala de vários temas. Fala de família, fala de criação de filhos, fala de dinheiro, fala de saúde, fala de céu, de inferno, de anjos, de visões. E não está errado, fala mesmo. Mas a verdade é que toda a Bíblia gira em torno de um único tema. Que tema, pastor, que é esse? Qual é o tema central da Bíblia? Preste atenção: Cristo. Cristo é o tema central da Bíblia. Cristo está presente em toda a simbologia bíblica. No Velho Testamento, tudo aponta para Cristo. Sabe, quando você estuda Deus, você tem que aprender que, em especial o Velho Testamento, ele é muito alegórico. A Bíblia não pode ser abordada de uma maneira simplista, não pode ser abordada simplesmente ali de uma forma literal, porque você vai ter problemas. Há muitos símbolos, há muitas analogias, alegorias, tipologias, e todas elas, praticamente todas elas, mostrando uma pessoa: Jesus Cristo. Escute, Jesus Cristo é a oferta, Ele também é o sacerdote. No Velho Testamento Ele é o altar, mas Ele também é o sacrifício. Até a roupa do sacerdote aponta para Jesus. Percebe que você não pode ler a Bíblia de maneira simplista, sem a ótica do Espírito Santo. E aí, quando você chega no Novo Testamento, Jesus é o cumprimento de tudo. Todos os profetas falaram sobre sua vinda no Antigo Testamento, e no Novo Testamento todos os apóstolos falam sobre a sua vida e a sua volta. O apóstolo João, ele começa o seu evangelho dizendo que ele estava lá em Gênesis, no princípio de todas as coisas. João capítulo 1, verso 1 a 3, no princípio era o verbo,
E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Preste atenção, meu irmão, a Bíblia é uma coleção de 66 livros, escritos por cerca de 40 autores diferentes, num período de 1500 anos. Você não consegue imaginar a dimensão, a grandeza, sabe? Isso é algo muito poderoso. Mais de 40 autores, período de 1500 anos, a Bíblia foi escrita. E sabe o que é mais impactante? Em nenhum momento ela entra em contradição. Os 66 livros se harmonizam perfeitamente. Aquelas bobagens que você ouve aí na internet dizendo que a Bíblia se contradiz, é conversa fiada. É gente usada pelo diabo, é falso pregador, falso profeta, é gente que quer like, porque isso aí, meu irmão, dá audiência. E aí eles escrevem um livro dizendo, a Bíblia que você não leu. É o Satanás, não precisa de diabo tendo esse tipo de gente no meio da igreja. A verdade é que eles estão sendo usados pelo diabo para trazer confusão na cabeça dos crentes. Aí o irmão fala, rapaz, é mesmo, a Bíblia é assim, pode ser que, quem garante que nesses 66 livros, tudo está certinho, quem garante que não teve a mão do homem lá que modificou? Fala a verdade quando você ouve um negócio desse, a Bíblia que você não leu, e sabe o que eles estão dizendo, sabe qual que é a ênfase desse livro? A ênfase desse livro é para dizer, que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Preste atenção, estou aqui para falar para você o que é de fato. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Os 66 livros se harmonizam, nenhum deles entra em contradição. E eu quero dizer para você, em cada livro da Bíblia, você vai encontrar Jesus. Você quer passear comigo por esses 66 livros? E ver Jesus nos 66? Eu vou mostrar para você. Vou tentar ser breve, rápido. Em Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Em Êxodo, Jesus é o cordeiro pascal. Em Levítico, Jesus é o sacrifício expiatório. Em Números, Jesus é a rocha ferida. Em Deuteronômio, Jesus é o grande profeta de Deus. Em Josué, Jesus é o príncipe do exército do Senhor. Em Juízes, Jesus é o nosso libertador. Em Ruth, Jesus é o nosso parente. Em 1 Samuel, Jesus é a nossa vitória. Em 2 Samuel, Jesus é o descendente de Davi. Em 1 Reis, Jesus é o doador da sabedoria. Mas em 2 Reis, Jesus é o rei dos reis. Em 1 Crônicas, Jesus é o rei de Deus. Em 2 Crônicas, Jesus é o que faz aliança. Em Esdras, Jesus é o nosso auxílio, Senhor dos céus e da terra. Em Neemias, Jesus é o nosso ajudador. Em Esther, Jesus é o nosso Mardoqueu, o sofredor. Em Jó, Jesus é o nosso redentor vivo. Em Salmos, Jesus é o guarda de Israel. Em Provérbios, Jesus é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, Jesus é o alvo verdadeiro. Em Cantares, Jesus é o amado. Em Isaías, Jesus é o profeta sofredor. Em Jeremias, Jesus é a nossa justiça. Em Lamentações, Jesus é o varão de Deus. Em Ezequiel, Jesus é o pregador mal recebido. Em Daniel, Jesus é o rei eterno. Em Oséias,
Jesus é o que liga as feridas. Em Joel, Jesus é o que habita em Sião. Em Amós, Jesus é o teu Deus, ó El. Em Obadias, Jesus é o Senhor no seu reino. Em Jonas, Jesus é o profeta ressuscitado. Em Miqueias, Jesus é o nascido em Belém. Em Naum, Jesus é o que leva as boas novas. Em Abacuque, Jesus é o Senhor no seu santo templo. Em Sofonias, Jesus é o Senhor que está no meio de ti. Em Ageu, Jesus é o desejado de todas as nações. Em Zacarias, Jesus é o preço do cordeiro. Em Malaquias, Jesus é o sol da justiça. Em Mateus, Jesus é o rei Messias. Em Marcos, Jesus é o servo de Deus. Em Lucas, Jesus é o filho do homem. Em João, Jesus é o filho de Deus. Em Atos, Jesus é o doador do Espírito Santo. Em Romanos, Jesus é aquele que nos torna justo aos olhos da lei. Em 1 Coríntios, Jesus é as primícias dos que dormem. Em 2 Coríntios, Jesus é a graça de Deus. Em Gálatas, Jesus é o verdadeiro evangelho. Em Efésios, Jesus é toda a armadura de Deus. Em Filipenses, Jesus é o que supre as necessidades. Em Colossenses, Jesus é o cabeça da igreja. Em 1 Tessalonicenses, Jesus é o vingador de todas as coisas. Em 2 Tessalonicenses, Jesus é o fiel preletor. Em 1 Timóteo, Jesus é o único mediador entre os homens. Em 2 Timóteo, Jesus é o Senhor e justo juiz. Em Tito, Jesus é a graça salvadora de todos os homens. Em Filemão, Jesus é o Senhor que intercede por nós. Em Hebreus, Jesus é o autor e consumador da fé. Em Tiago, Jesus é o dom perfeito vindo de Deus. Em 1 Pedro, Jesus é a pedra principal. Em 2 Pedro, Jesus é o Senhor e Salvador que nos concede a entrada no seu reino. Em 1 João, Jesus é aquele que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Em 2 João, Jesus é a fonte da verdadeira doutrina. Em 2 João, Jesus é o nome que garante a vitória. Em Judas, Jesus é o único soberano e Senhor. E em Apocalipse, Jesus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia! Esse é o nosso Senhor. Louvado seja o Senhor. E acredite, meu irmão, ele não é apenas o tema central das Escrituras, mas ele é o tema central da Trindade. Quanto mais comunhão com o Espírito Santo você tiver, meu irmão, obrigado, mas o Espírito Santo vai exaltar Jesus para você e na sua vida. Onde o Espírito Santo se manifesta, o Senhor Jesus é exaltado. Você vai olhar e ver na Bíblia, o Espírito Santo está sempre apontado para Cristo. Sempre mostrando Cristo. E na mesma Bíblia você verá que assim como o Espírito Santo, sempre que o Pai fala, Ele fala sobre um único assunto. Sabe que assunto? O Filho. Deus ama falar do seu Filho. O que Ele diz? Esse é o meu Filho amado, nele está o meu prazer. Este é o meu Filho, a Ele ouvi. Por isso o apóstolo Paulo, de maneira muito sábia, afirmou que o mais importante é você estar ali com os olhos fitos em Jesus. Porque quando nós estamos com os olhos fitos em Jesus, Ele diz, nós somos transformados de glória em glória. De vitória em vitória é necessário ter os olhos fitos em Jesus. A transformação se dá por contemplarmos a Cristo. Não é por contemplar a si mesmo. Não é por olhar as coisas à sua volta, mas é por olhar para Jesus. Os reformadores
falaram algo que Paulo veio. Na verdade, Paulo falou algo que os reformadores vieram e reafirmaram: que todas as coisas convergem em Cristo Jesus. Por quê, pastor? Porque Ele é a plenitude do Deus invisível. Todo crente que lê a palavra, escute isso, vai chegar à mesma conclusão que os reformadores: somente Cristo, não tem outro tema. Cristo é o tema de todas as coisas, Ele é o centro de toda a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Não podemos perder Jesus de vista, não podemos deixar nada tomar o lugar de Jesus. Tem uma canção que a equipe de louvor já cantou várias vezes. Parece que os irmãos tiraram meu microfone. Que diz assim: toma o teu lugar na minha vida. Nós cantamos agora, hoje. É verdade, olha só. Cantamos: toma o teu lugar na minha vida. Rei da glória, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Para quê as portas têm que ser? Para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? É Jesus, Ele é o Rei da glória. Tudo é por Ele, por meio dEle, e tudo foi feito para Ele. É isso que a palavra de Deus está dizendo, é isso que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui, em sua carta. Mas em segundo lugar, Cristo não é somente o centro das Escrituras. Somente Cristo significa que Ele é a revelação máxima de Deus. Entenda isso. Você precisa ter clareza disso. Se você quer conhecer a Deus, você precisa ver Cristo. Você conhece a Deus olhando para Cristo. Em Jesus nós conhecemos o Pai. Ele é quem veio e revelou o Pai. Olha aqui que o apóstolo Paulo nos diz no verso 15: este é a imagem do Deus invisível. Isso é algo poderoso. Ele está dizendo: Deus é invisível, homem algum jamais viu a Deus. Mas preste atenção, quem viu a Cristo, viu a imagem perfeita do que Deus é. Ou seja, em todo o Antigo Testamento Deus falou, Deus tentou se aproximar do homem, mas o homem não entendia. Você vai ver Moisés querendo ver a Deus, e fala: Senhor, deixa eu te ver. E Deus fala: olha, Moisés, palhinha de mim. Ele coloca Moisés ali, protegido, diante de uma fenda, de uma rocha. E Deus fala assim: eu vou passar, rapidinho, bem rapidinho. E Deus passa, só que de costas. E aquilo ali foi o suficiente para o rosto de Moisés ficar ali brilhando por muito tempo. Tamanha glória do Senhor. Moisés não pôde ver, porque se ele visse de fato a Deus, ele não resistiria, ele não conseguiria, ele não aguentaria. Por isso Deus precisou se fazer carne, vir ao homem, vir ao mundo, se fazer homem, nascer da Virgem Maria, cresceu entre os mortais. Foi a maneira dele mostrar para o homem Deus, a grandeza de Deus. Sabe, até Jesus vir, e até depois da vinda dele, ainda se tem uma visão muito errada, distorcida de Deus. O homem sempre teve uma visão equivocada a respeito de Deus. Um Deus distante, um Deus incompreensível. Olha o que aconteceu com a vinda de Cristo. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Quem que revelou o Pai, irmãos? Jesus. Jesus deu o rosto a Deus. Jesus é quem tornou Deus compreensível ao homem.
Quem viu Jesus contemplou a face de Deus. Como eu já disse, quer saber como Deus é? Olhe para Jesus. Quer saber como Deus age? Olhe para Jesus. Jesus é a revelação máxima de Deus Pai. Quantos aqui assistiram aquele filme A Cabana? Quantos? Muitos assistiram. Você deve saber, aquele personagem que dá enredo ao filme, ele é alguém revoltado com Deus, o Mackenzie, mas no filme é chamado de Mac, né? Mac. E nesse filme, a Trindade, ela é retratada em 3 pessoas. Você vai ver 3 personagens, um representando o Pai, o outro o Filho e o outro o Espírito Santo. Deu até muita discussão, né? Mostrando cada personagem, colocaram o Espírito Santo num personagem feminino e teve tanta discussão por isso. Enfim, não importa quem representou ali as pessoas da Trindade, mas esse personagem que estava em crise com Deus, ele tenta primeiro conversar com Deus Pai, e ele não se entende com Deus Pai. A comunicação entre ele, o Mac e Deus Pai não flui, e aí depois ele tenta com o Espírito Santo, da mesma forma não flui. Ele não se entende com o Espírito Santo. A comunicação não chegou a uma compreensão. Mas, quando ele vai conversar com o Filho, ele disse assim: eu me dou melhor com você. Aí o Filho, Jesus, ali, sendo representado pelo personagem, diz assim: deve ser porque eu sou todo humano. Preste atenção, Jesus é todo humano e todo Deus. Não sou eu quem digo, nem é o filme A Cabana, tá? É a Bíblia. Fica pensando que é coisa do pastor João, ou da videira, ou do filme A Cabana. Só se ler Bíblia que você vai entender claramente isso, ok? Jesus, ele é um homem assentado à direita do Pai nos céus. Um homem de carne e osso, em corpo glorificado. Ele é o único capaz de nos revelar o Pai e nos dar diante de Deus. Eu já dei uma ilustração para você, que Jesus, ele se fez homem, para quê? Para pegar na mão do homem pecador. Mas Jesus é 100% Deus, e o único que podia pegar na mão de Deus. Então ele pega a mão do homem, sendo homem, e sendo Deus, ele pega na mão de Deus, e une o homem a Deus. Por isso que a Bíblia diz, Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Não há outro mediador, filho, não há. Pastor, bispo, apóstolo, padre, seja lá quem for, Maria, ninguém é mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Precisamos entender isso é básico, mas infelizmente muita gente não compreende. Como homem, ele nos entende plenamente, porque ele viveu na carne, assim como nós vivemos hoje. Ele sabe o que é tentação, ele sabe o que é traição, ele sabe o que é abandono. A pior experiência de sua vida, ele conheceu de perto: abuso, difamação, fraqueza, enfermidade, traição, tentação. Por isso Jesus está plenamente habilitado a interceder por nós diante de Deus. Jesus revela Deus para o homem. O homem não pode conhecer a Deus se não for por meio de Cristo. Por isso os reformadores bateram nessa tecla dizendo: não tem outra forma do homem chegar a Deus senão por Cristo. Solos Cristos. Não tem outra forma, não tem Maria, não tem João, não tem Papa, não tem igreja católica, não tem igreja evangélica. Ninguém pode unir o homem a Deus se não for Jesus. Não fique pensando, aqui na videira, a videira une. Não, a videira não tem esse poder. Quem tem esse poder é Jesus.
É Jesus que salva, amado. Não é igreja, nenhuma denominação, é Cristo. Foi Ele quem morreu e Ele quem ressuscitou. Ele é quem verteu o sangue lá na cruz para me salvar, para te salvar, para nos salvar, para salvar a humanidade. João 14,6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Preste atenção no que eu vou te dizer. Às vezes você fala, pastor, na Idade Média o negócio era feio, né? A corrupção da igreja era um negócio terrível, né? Olha quantas coisas, indulgência, e não sei mais o que, e justificação por meio de obras, e parará, periri, pororó. Mas preste atenção, há uns 5, 4 anos atrás, nesse feriado que nós tivemos recente, do dia 12 de outubro, que o Brasil comemora ali a data da padroeira do Brasil. Você sabe, nós não temos padroeira, nós temos um Senhor, Jesus. Mas o mundo comemora essa data, porque o Brasil é um país católico, predominantemente. Então, essa data celebra esse dia. E nesse dia, uma emissora de TV fez uma reportagem sobre religiosidade, sobre a religiosidade das pessoas ao redor do mundo. E sabe, uma delas foi chocante. Um português que estava no Brasil, pagando no lugar de uma pessoa que prometeu, mas não tinha como cumprir pessoalmente. E esse português, ele afirmou que aquela era a profissão dele. Era a profissão dele. Há 15 anos ele cobra para pagar promessa no lugar das pessoas que prometeram algo a algum santo, mas não puderam ou não quiseram fazer pessoalmente. Aí o que ele faz? Ele vai lá e faz. Pode passar para nós, olha lá. E ele fica rico fazendo isso, pagando promessa para os outros. Aí você fala, naquele tempo o negócio estava feio, pastor. Hoje está pior. Porque naquele tempo ainda, na Idade Média, as pessoas pelo menos tentavam pagar. Elas tentavam, né, pagar para alcançar algo que também está errado. Porque Jesus já pagou, nós não temos que pagar nada. Se eu tenho que pagar algo, a morte de Jesus foi em vão por mim. Se eu pagando promessa resolve a minha vida, a minha salvação, então por que Jesus morreu na cruz? É isso que Paulo diz. Mas hoje estão pagando a outros para cumprir em seu lugar. Preste atenção, meu irmão, por isso como igreja reformada, nós precisamos nos unir aos reformadores e declarar, solos Cristos. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado, solos Cristos, irmão. Fala para ele em português, somente Cristo, meu irmão. Aleluia! E em terceiro lugar, solos Cristo significa que a nossa fé tem que ser cristocêntrica. Pastor, o que significa a palavra cristocêntrico? Significa que Cristo é o centro. Logo a minha fé se baseia somente em Cristo, em mais nada. Jesus não é somente o mais importante, o mais poderoso, Ele é a única coisa que importa, Ele é o Todo-Poderoso. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Preste atenção, se nós queremos ser reformados, precisamos ser cristãos cristocêntricos. Ou seja, Cristo tem que ser o centro de todas as coisas na minha e na sua vida. E não sou eu quem afirmo isso, é a palavra de Deus, é o apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 1, verso 17. Jesus Cristo é o centro de todas as coisas, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, meu irmão, Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores,
É o mestre dos mestres, o justo juiz, o advogado fiel, o lírio dos campos, o bom pastor. Preste atenção, Ele é tudo em todos. A estrela da manhã, o sol da justiça, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus é incomparável. Não há outro como Ele. Jesus é aquele que era, que é e que há de vir. Sabe, vivemos uma época em que o evangelho tem sido muito distorcido, muito deturpado. Se você observar, sabe, com calma, você vai ver que o homem está como centro. O homem tem sido o centro. Tem se buscado outras fontes de satisfação e felicidade que não o próprio Jesus. As pessoas estão querendo, sabe, achar satisfação em coisas, em pessoas, mas não há satisfação plena que não seja na pessoa de Jesus, meu irmão. Só em Jesus nós vamos achar satisfação plena. O homem, com essa mentalidade deturpada, tem estado cada vez mais insatisfeito, cada vez mais insaciável. Acredite em mim, reconhecer a centralidade de Cristo nos liberta. Nos liberta de quê, pastor? De nós mesmos. Preciso te dizer uma coisa. O grande problema de muita gente são elas mesmas. São arrogantes, pedantes, cheias de si. Muito eu, pouco Cristo. Estou falando de crente, irmão, infelizmente. Crentes ali no centro e Jesus de lado. Jesus dentro de uma caixinha. Jesus numa Bíblia fechada, Jesus numa cruz, pendurado, está morto ainda, Jesus para muita gente, está lá, você olha e vê um Jesus crucificado, preso na cruz, preste atenção, Jesus não está mais na cruz, filho, Ele ressuscitou, Ele está vivo, está ali à destra de Deus Pai, Ele enviou o Espírito Santo para me guiar, para te guiar. Infelizmente o veneno da serpente contaminou o coração do homem, sabe, com esse desejo de ser o centro de todas as coisas. Esse é o motivo de tanta frustração, o homem no centro. Quando o homem é o centro, nada pode satisfazê-lo, nada. Preste atenção, o homem no centro, ele pode fazer a viagem dos sonhos, ele vende, ele se relaciona, mas nada preenche o abençoado, nada satisfaz. Mas quando você vai observar o homem, ele deseja muito, e esse muito, assim que ele alcança, daqui a pouquinho ele fala, já não serve mais, eu quero mais, eu preciso de mais. O homem, quando está no centro, nada está bom para ele. Mas quando Jesus, meu irmão, se torna o centro da vida do homem, o homem está satisfeito, ele não enjoa mais. Quando o homem tem Jesus no centro, a esposa, o marido, é o bastante. Quando o homem tem Jesus no centro, o carro que ele tem está bom. Ele fala, Senhor, se o Senhor quiser que eu troque, eu vou trocar, mas se não quiser que eu troque, está tudo certo também. Eu continuo feliz porque a minha alegria não está no carro. Senhor, eu queria tanto reformar minha casa, mas não estou podendo. Se reformar, está tudo bem. Se não reformar, continua tudo bem. A alegria é o Senhor. A minha satisfação é o Senhor. Sabe, o homem, quando ele tem Jesus no centro, ele é grato, ele é agradecido, ele fala, Senhor, obrigado. Obrigado pela família que eu tenho, obrigado pelo trabalho que eu tenho. Senhor, obrigado por esse carro. Obrigado por essa moto.
Ou se você não tem moto e não tem carro, você anda a pé, você fala, obrigado por esse parzão de perna aqui, por esses 2 pés 40 aqui, que eu consigo correr, que eu consigo andar, porque tem gente aleijado que não pode fazer isso, e eu posso. Mas o homem, quando ele está no centro, ele bate o carro, ele reclama. Mas o homem que tem Jesus no centro, ele bate o carro, ele lembra, ainda bem que eu tenho carro para bater. Não é? O homem que tem Jesus no centro, ele bate o dedão, o dedinho na quina da mesa, e ele sai praguejando. O que foi, Deus? Qual que é o problema hoje? O que eu fiz de errado? O homem que tem Jesus no centro, ele bate o dedinho na quina da mesa, ele fala, ainda bem que eu tenho dedinho para bater, porque tem gente que não tem. Sabe, ele vê com uma outra perspectiva, a ótica muda, é na lente do Espírito Santo, ele é agradecido. Me trouxeram essa água com gás aqui, aleluia. Esqueceram do meu café, aleluia também. Eu gosto demais quando tem um cafezinho aqui, eu estou pregando, mas hoje não veio. Obrigado, Jesus, sem café eu prego de todos os dias, da mesma forma, com o mesmo encargo. Um cafezinho ia me impulsionar a mão um pouquinho aqui. Brincadeira, irmãos. Sabe, Jesus quando é o centro, irmãos, como tudo fica mais fácil. A vida ganha cor, ganha sabor. Você se torna uma pessoa realmente que anda no mesmo Espírito de Cristo. Eu te pergunto, que dia que você viu Jesus reclamando? Que dia que você viu Jesus praguejando? Até no dia da maior angústia, perto de ser crucificado, você não vê Jesus praguejando. O máximo que você viu foi assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu não vou pregar sobre isso, mas também você tem que entender o motivo, não tem nada de reclamação. E também Jesus não estava desistindo de morrer por mim e por você. Você vê Jesus o tempo inteiro, agradecido. Só tem 5 pães e 2 peixinhos. Vamos dar graças, e quando nós damos graças, o negócio abre. Vamos agradecer, vamos louvar. E o Senhor todo o tempo ensinando coisas tão preciosas. Acredite em mim, quando Jesus e se torna o centro, tudo na nossa vida é influenciado. E eu vou encerrar com essas 3 áreas que são influenciadas quando Jesus é o centro. Primeiro, os nossos pensamentos. Infelizmente, mesmo no meio evangélico, ainda há muitos que não sabem que Jesus é o centro. E aí a pessoa pensa que tudo gira em torno dela, que o culto é para ela. Tem gente que tem a coragem de falar assim, pastor, não gostei do culto hoje. Mas por quê, amado? Não gostei do louvor, não gostei das músicas que escolheram. Só que esses irmãos que fazem esse tipo de coisa não entenderam. Quem falou que o culto é para você, o culto é para Deus. Nós não fazemos culto para o homem aqui. Aliás, está todo mundo fazendo um único culto para Deus. A equipe de louvor ajudando a cantar, a louvar. Aleluia, obrigado. O café chegou. Você vai ver, o negócio vai subir o nível aqui agora. Brincadeira. Presta atenção. Pastor, não gostei. A palavra. Mas eu não prego para você gostar. Eu prego para você ser abençoado, transformado. Eu prego para você ali viver o propósito de Deus. Agora, você vai gostar ou não, essa é outra história. Não estou pregando para ninguém gostar. Estou pregando para ninguém bater palma. Eu não lembro de Jesus falando, eu vou falar só o que vocês gostam, amados. Não, Jesus pregava para quê? Para trazer salvação. É para isso que nós pregamos. Você não gostou do jeito de eu falar? Não, eu não gostei do seu português, do seu sotaque. Querido, paciência. Não tem como, não tenho o que fazer. Eu sou esse e é isso. Mas uma coisa eu falo para você. É o Espírito de Deus falando domingo após domingo, porque é sendo pregado, não tem nada de pastor João aqui não, tem nada de homem aqui não. O que está sendo pregado é o que pode mudar e transformar a sua vida, ainda que você não goste dessa embalagem aqui.
Não gostei desse layoutzinho seu, pastor. Olha esse tênis aí. Hoje esqueceu até o blazer. Não vou falar porque que eu vim sem blazer hoje. Esse calor está deixando meus blazers azedo. Não deu tempo de preparar eles. Falei, hoje eu vou só de camisa social mesmo. E eu tenho 2 revezando, e aí os 2 não aguentou nesse clima. Não gostei desse layout, pastor. Tinha que estar com a gravata. Paciência, querido. Eu preciso dizer para você, a minha preocupação é que nessa mensagem haja vida, e você seja transformado, você seja curado, você seja liberto, você possa ser levado ali para Cristo, tão somente para Ele, olhar para Ele, seguir a Ele. Infelizmente, porque há pensamentos errados ainda, as igrejas, muitas, têm virado uma espécie de The Voice. Tem que ter um show, tem que ter um espetáculo, senão não está bom, para agradar o público. Pera lá, voltemos ao Evangelho, voltemos às Escrituras, voltemos ao padrão. Nada contra ter um lugar confortável, bonito, cheiroso, queremos isso, mas Cristo é o centro, filho. Você veio aqui para receber de Jesus. Eu quero que o ar aqui fique de um jeito que você passe frio. Às vezes vai acontecer de ficar um pouco quente, mas nós vamos poder melhorar, vamos melhorar. Mas não é por causa disso que você está aqui para receber da vida de Deus. A mensagem que você vai ouvir domingo após domingo tem que mudar a sua vida, tem que te transformar, tem que mudar o seu pensamento. Por causa de pensamentos errados, muitos perderam a simplicidade do Evangelho de Cristo. Quando Jesus não é o centro, vivemos em função da opinião alheia. Nosso pensamento o tempo todo é em função do que os outros estão pensando de nós, e não de Cristo. Preste atenção, não se preocupava com isso. Você quer ver que Paulo não estava nem aí para a opinião dos outros. Gálatas 1:10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens, ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Guarde isso no seu coração. Somente Cristo corrige esse pensamento errado e nos coloca de novo na posição de uma fé correta, onde Jesus é o centro. Somente Cristo na nossa vida nos leva a priorizar, agradar a Deus e não aos homens. Não queremos os aplausos do mundo, queremos o elogio dos lábios do Senhor. Aliás, quando o mundo começa a aplaudir a igreja, tem algo de errado nessa igreja. O normal é quando nós estamos no caminho certo, fazendo o que Jesus fez. Sabe qual que é o normal? Levar pedrada. E graças a Deus, é isso que nós temos visto. Se você faz o que fez, você vai ter o que Cristo teve. Vai ser perseguido por pregar o Evangelho. Mas quando Cristo é o centro, nós também temos os nossos sentimentos mudados. A gente fica chateado com facilidade. Por que ficamos chateados com facilidade? Porque nós somos o centro. Fazemos parte de uma geração que não pode ser contrariada. Tem gente que vai relacionar com você até o dia que ele ouvir de você um não. Falou não, opa! O mundo interior dessa pessoa se desmorona, porque ele ouviu um não. Vivemos a geração que não sabe ouvir não, e que também não sabe falar não. Sentimentos errados. Por quê? Porque o homem está no centro. Se Jesus estiver no centro, meu irmão, você vai falar o que tem que ser falado, debaixo da direção do Espírito. Porque Jesus não tem sido o centro, muitas pessoas estão com as suas emoções adoecidas. Veja a geração que nós estamos vivendo, gente melindrosa demais, as pessoas se ofendem com muita facilidade.
Tudo que você vai falar tem que dar uma volta e meia. Andar como que pisando em ovos. Qualquer pessoa altera as emoções e fica transtornada quando você fala uma coisa que ela não gosta. Sabe qual que é a cura para esses sentimentos doentes, para essas perebas da alma? Diga assim: solos Cristos. Só Jesus, filho. Só Jesus. Quem tem Jesus no centro, tem a alma curada, sentimentos curados, ele é sarado. Ah, falaram mal de mim, e daí? Falaram mal de Jesus também. Eu vou continuar dormindo bem, a menos que eu esteja fazendo algo de errado. Mas se eu estou em paz com Deus, estou andando alinhado com a palavra, se as calúnias virem, eu vou continuar seguindo no propósito que o Senhor tem para mim. Você viu, fulano falou de mim. Gente que se acha maravilhosa demais. Se falar dele, ele já fica chateado, já não é bem, já rompe a amizade. Pera lá, irmãos, nós precisamos de cura. E a cura para as nossas emoções é Jesus. Você pode dizer amém? E uma terceira área, quando Jesus é o centro. É fascinante, né? Ver, tem irmãos que vêm para o culto para ficar lá fora conversando. Oh, Jesus, vai aparecer isso na gravação, né? Eu fico impressionado. Alguém avisa os irmãos lá que o culto é aqui dentro. Aleluia. Quando Jesus é o centro de nossas vidas, o foco de nossas escolhas mudam. Cada decisão passa a ser tomada com base no que glorifica mais a Deus. Sabe por quê? Porque a palavra nos ensina que devemos fazer tudo para a sua glória. 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por que existe tanta crise nos jovens, na hora de se relacionar, por exemplo? E não é só jovens não, isso aqui também se aplica a homens e mulheres mais maduros, porque ainda não é somente Cristo na vida deles. Uma parte é Cristo e a outra parte é Ele. Ele está entregue às emoções e Cristo não consegue governar a vida dele. Por isso tantas decisões erradas, por isso tantas pessoas se casam errado, por isso tantas pessoas entram em trabalhos e em situações erradas, porque eles não conseguem ouvir a Cristo. E por que eles não ouvem a Cristo? Porque Cristo não é o centro. É o mal na vida de tanta gente. Cristo não é ainda tudo para aquela pessoa. E aí na hora de decidir a luta é grande. Vai tentar convencer um adolescente apaixonado de que aquele relacionamento no mundo não é de Deus. Ou aquele homem, aquela mulher apaixonada é crente, filho de Deus, tem um espírito, mas se apaixonou por um demônio que não se converteu. Pastor, o que é isso, pastor? Não, filho, primeiro deixa ele converter, primeiro deixa ele conhecer Jesus, porque a Bíblia é clara. Percebe quando nós temos Cristo no centro, o que eu faço? Se eu digo somente Cristo, eu sigo o que Cristo ensinou. E o que Cristo falou? Não há julgo, não haja entre vós julgo desigual. Não pode ter julgo desigual. Não há comunhão entre Deus e o diabo, o santo e o profano, o crente e o descrente. Ele está falando de relacionamento. Mas daí o irmão insiste, vai lá, a irmã apaixonadinha, pastor, mas ele é lindo. Olha aquele cabelo, não acha em qualquer lugar, aquele cabelo é único. Olha que olhos. Irmã, não vai dar certo. Vai dar ruim, irmã. Não vai, irmã. Espera no Senhor, espera um homem de Deus, um homem cheio do Espírito, um homem convertido. Irmã, você não sabe, aquele camarada gosta de uma cachaça. Ele bebe e ele fica bêbado. Aí a irmã fala, não, pastor, é tudo tranquilo, pastor. Aí casa. Aí o cara volta bêbado em casa,
para casa, rebenta ela no pau, moe ela, e ela chega um tempo que ela fala assim: pastor, aonde está Deus? Deus me abandonou. Não, filha, Deus nunca te abandonou, você que nunca ouviu Ele. Estava escrito, não precisava o pastor falar para você, está escrito, julgo desigual, dá problema. Eu estou dando um exemplo, irmãos, coloque amor nas minhas palavras, não tem nem como colocar, é a palavra de Deus. Mas a pessoa quer fazer diferente do que a Bíblia diz, vai dar errado, vai dar ruim, o casamento não vai durar muito tempo, e a irmã ainda vai botar a culpa em Deus. Pastor, estou passando por uma prova, a prova não acaba. Que prova que é, irmã? Meu marido me bate todo dia. Mas quando você casou com ele, como que ele era? Não, ele já era assim agressivo. Então não é prova, você que não ouviu a Deus. Não tem nada de prova, é só consequência de não ouvir a Deus, de não seguir. Está escrito, não precisa de um profeta, um anjo descer e falar: filha minha. Mas os irmãos precisam disso. Quantos estão entendendo, irmão? Percebe a magnitude, a importância de você compreender o que é solos Cristos. Solos Cristos é Cristo no centro, é seguir a direção de Cristo, é ouvir o que Cristo diz, em especial na sua palavra, na Bíblia. Você não precisa de um profeta, você não precisa que um anjo apareça para você, está escrito. Quantos estão conseguindo me acompanhar? Diga amém. Não adianta falar com... Tem pessoas, não adianta, você vai gastar saliva à toa. Uma pesquisa de uma universidade americana demonstrou que o cérebro humano, quando está apaixonado, tem as mesmas reações de um usuário de crack. Você ri, mas o negócio é sério. A pessoa fica num estado alterado do ser, as motivações mudam, as prioridades mudam, eles mudam tudo, muda tudo. Por quê? Agora o centro é tudo, menos Cristo. Escute isso, ele quer Cristo, mas quer o mundo também. Ele quer ser leal a Cristo, mas quer ser leal a uma amizade que está afastando ele da comunhão com Jesus. Não dá, filho. Solos Cristo significa que ele tem que ser o centro da sua vida. Em algum momento você vai ter que romper, porque aquele relacionamento, aquela coisa, aquela prática está te afastando da comunhão com Deus. Aquilo vai te esfriar, e daqui a pouquinho você vai estar como alguém que não conhece a Deus, fazendo as mesmas coisas, vivendo do mesmo jeito. Sabe qual que é a cura para essa vontade dividida? Cristo e o mundo, Cristo e mais não sei o que. É você ter revelação que Jesus deve ser o centro da sua vida. Somente Cristo. Cristo é o remédio de Deus para as crises existenciais do homem. Ele é a única resposta de Deus para todos os seus questionamentos. Paulo, tudo converge em Cristo, nele e para Ele. Assim sendo, como eu posso ter um casamento então abençoado, pastor? Qual que é a resposta? Somente Cristo. Como eu posso ter sabedoria para criar meus filhos nos caminhos do Senhor, pastor? Somente Cristo. Como eu posso ter saúde, pastor? Somente Cristo. Como eu posso prosperar? Somente Cristo. Cristo é a chave, acredite em mim, tudo se resume em Cristo. As nossas músicas precisam ser cristocêntricas, nossa mensagem tem que ser cristocêntrica, mas a nossa vida da mesma forma precisa ter Cristo no centro. Sabe por que os cristãos morreram no primeiro século? Por um único motivo, porque eles chamavam Jesus de Curios, que significa Senhor. Quando Roma fazia suas incursões ali, com seu exército, e eles entravam na cidade, os cidadãos romanos se curvavam e falavam: Cúrio César. Mas os cristãos se recusaram a ter César como o Senhor deles, e por isso eles morreram, e por isso eles foram colocados, sabe,
em arenas para serem comidos por leões. Por isso Nero pendurava eles nos postes e botava fogo, e eles faziam a iluminação da cidade à noite, pegando fogo, vivos. Porque eles falaram: só temos um Cúrios, Jesus é o nosso Cúrios. Não temos outro Senhor. E eu quero te dizer, nós não podemos viver diferente. Nós só temos um Senhor, Jesus Cristo. Ele é quem deu a vida por nós, e se for preciso, daremos também por Ele. Vamos pregar o Evangelho até o fim, ainda que nos custe a vida. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor, importa fazer a vontade dEle. Ah, meu irmão, acredite em mim, muita coisa na sua vida não tem dado certo, porque você não tem tido Cristo no centro. Coloque Cristo no centro, filho. Coloque Cristo no centro. Deixe Ele ser o Senhor da sua vida. Não faça como aqueles que Ele repreendeu: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Vocês falam que eu sou o Senhor de vocês, mas fazem diferente do que eu ensino. Está aqui a minha palavra, vivam a minha palavra e vocês vão ser abençoados. Vivam a minha palavra e vocês vão prosperar. Vivam aquilo que eu deixei escrito na minha palavra e você vai ser curado. Você vai viver uma vida saudável. Você vai ter filhos abençoados, saudáveis, que vão te trazer alegria. O seu casamento vai ser uma bênção. Você será bendito. Ah, meu irmão, não tem nada mais importante do que viver Cristo. Como Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero é fazer a vontade dEle. Acredite, quer ver sua empresa prosperando? Solos Cristos. Quer ver seu casamento avançando? Solos Cristos. Quer ver seus filhos abençoados? Solos Cristos. Uma vida plena de abundância, de favor, de prosperidade? Solos Cristos. Deixa Cristo tomar o governo da sua vida. Eu encerro usando uma ilustração. Imagine que a sua vida é representada por um carro, e Jesus está em sua vida, só que Ele está no banco do carona, e você está na direção. Apesar de Jesus estar com você, é você quem dirige o carro, é você quem escolhe aonde ir, aonde parar, a velocidade que anda. Só que sempre acontecem coisas que frustram você. O carro bate, você entra numa rua sem saída, você é multado, você está sempre entrando em situações difíceis, e você fica questionando: por que o Senhor não me ajuda? Senhor, me tira dessa. E apesar de tudo, preste atenção, Deus é tão bom, Ele é tão maravilhoso, a graça dEle está sobre mim, sobre você, que Ele ainda te ajuda a sair do problema. Mas escute o que eu vou te falar. Se você quer assumir uma atitude reformada, você precisa parar o carro, entregar a direção nas mãos de Jesus, se assentar no banco carona e deixar Ele dirigir a sua vida. Solos Cristo significa que Ele tem o comando da nossa vida, porque Ele é o centro de tudo. Você pode dizer amém? Ah, meu irmão, faça isso e você vai viver os melhores dias da sua vida. Deixe Cristo no centro, deixe Ele no comando, deixa Ele na direção da sua vida. Você pode dizer amém? Fique em pé aí onde você está. Eu não sei se há alguém aqui no nosso meio que porventura ainda não entregou a sua vida para Jesus. Se há alguma pessoa nos visitando, ou alguém que já tem vindo aqui há alguns domingos, e você sabe, eu não faço apelo todo domingo. Hoje eu quero fazer esse apelo.
Alguém que está aqui que ainda não entregou a sua vida nas mãos de Jesus e quer e entendeu, Jesus é tudo, Jesus é o centro da vida do homem, Jesus é o único que pode preencher aquele buraco que está ali, sabe, no interior do homem. Ninguém mais pode fazer isso, somente Cristo. Se você está aqui e ainda não fez essa oração, entregando a sua vida nas mãos de Jesus e dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário, eu creio que o Senhor se entregou para me salvar, para me dar salvação, para me levar a uma vida abundante, para me levar a uma vida de vitória nessa terra. Hoje e depois dessa vida, eu gostaria que você desse um sinal com a sua mão, apenas um sinal com a sua mão, e eu quero orar por você. Jesus te abençoe, aleluia. Tem mais alguém que gostaria de fazer isso? Entregar a sua vida nas mãos de Jesus, dizer: Senhor Jesus, eu quero. Os irmãos que estão próximos, eu gostaria, algum líder, você está vendo alguém de mão erguida? Acompanhe essa pessoa até aqui para eu orar por ela, para nós orarmos como igreja. Mas alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, eu não estou te chamando para entregar a sua vida aqui para a igreja videira, não, eu estou te chamando para entregar a sua vida nas mãos de Jesus e dizer: Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, não há outro Deus além de Ti, só o Senhor pode salvar. Oh, aleluia. Você não está aceitando a igreja, mas acredite em mim, pode contar com essa igreja. Nós estamos aqui para ser uma bênção na sua vida, nós estamos aqui para te servir, nós estamos aqui para te ensinar, para te ajudar a trilhar esse caminho que o Senhor tem proposto para você. Mas o que você vai fazer é entregar a sua vida nas mãos do Salvador. E hoje você vai dizer: solos Cristos, somente Jesus, o Senhor é o dono da minha vida, amém? Oh, aleluia. Se tiver mais alguém, venha, porque eu vou orar. Nós já vamos orar com esses irmãos. Os demais irmãos, eu gostaria que estendessem as suas mãos para cá em direção a eles. Feche os seus olhos e eu quero que você apenas interceda. Abaixa só um pouquinho o som. Eu quero que vocês entendam uma oração. Você que está recebendo a Jesus aqui como Senhor e Salvador, eu vou fazer uma oração e você vai repetir essa oração após mim, amém? Amém, queridos, vocês que estão aqui à frente, entregando a vida para Jesus, eu vou orar e você vai repetir, amém? E os demais irmãos, estendam as suas mãos, vamos interceder. Repita assim após mim, diga: Senhor Jesus, nesta noite, diante de todas essas pessoas, eu reconheço que o Senhor morreu na cruz para me salvar, para salvar a humanidade. E ali o Senhor derramou o Teu sangue, sangue esse que me lava, que me purifica de todo pecado, de toda injustiça. E hoje eu reconheço, Jesus, que o Senhor é o meu Salvador, mas não somente o meu Salvador, eu reconheço o Senhor Jesus como meu Senhor, o meu Curios, como dono da minha vida. E eu peço ao Senhor que me conduza, que me guie, através do Teu Santo Espírito, que a partir de agora passa a habitar no meu espírito. E eu declaro que a partir de hoje eu vou viver a minha vida debaixo da direção do Senhor, da Tua palavra. Diga assim: obrigado, Senhor Jesus, pelo perdão dos pecados. Obrigado por me perdoar, por me aceitar assim como eu estou. E eu creio que o Senhor vai transformar a minha vida para viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu reconheço, Jesus, que Tu és o meu Senhor
e o meu Salvador. Amém. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. Antes de você voltar para o seu lugar, deixa eu só te dizer algo. Preste atenção no que eu vou te dizer. Hoje, por causa dessa confissão que você fez, crendo no seu coração, Romanos 10, 9 e 10 diz: se você confessar com a tua boca e crer com o seu coração, ok? Você então achou a salvação, você encontrou, você recebeu a salvação, por crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Amém? O seu nome foi escrito no livro da vida. Nada e ninguém pode riscar mais o seu nome de lá. O sacrifício de Jesus, Filho de Deus, é quem garantiu isso. A partir de hoje você pode saber que você se tornou filho de Deus. Você agora vai orar, e a sua oração vai chegar a Deus. Sabe por quê? Porque você colocou agora o mediador entre você e Deus, como centro da sua vida, Jesus Cristo. Ele agora é o seu Senhor, a sua vida está nas mãos dele. Você hoje, por crer, recebeu a salvação. Agora é o início de uma caminhada abundante, uma caminhada abençoada, que você não pode trilhar sozinho. Você precisa do corpo de Cristo. Todos esses irmãos, eu quero que você olhe para esses irmãos aí, ó. Olha para trás. Todas essas pessoas é a sua família. Você pode contar com cada um deles, e todos os irmãos espalhados pelo mundo afora, que servem ao Senhor, que entregaram a vida deles nas mãos de Jesus, estão para servir você, para te ajudar a trilhar o caminho do vencedor. Você pode dizer amém? Jesus te abençoe, que o Senhor te abençoe. Você não está sozinho, conte com essa igreja, conte conosco, amém? Vamos aplaudir ao Senhor, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Só se apagou, ali estávamos, o Salvador foi popular na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado, ele Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em terra se encontrou o Filho. A terra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Declare isso, meu irmão. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, aleluia. Quantos foram abençoados nessa noite? Se você foi abençoado, erga suas duas mãos para o céu e bem forte diga: graças a Deus. Estenda suas mãos como quem recebe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora e infinita de nosso Senhor Jesus Cristo, a unção
e a comunhão do Santo Espírito seja sobre você, a sua casa, o seu trabalho, e que a sua semana seja uma semana cheia do favor e da presença do Deus, em nome de Jesus, amém. Se você crê e concorda, diga amém. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, diga glória a Deus, aleluia. Dê um abraço no irmão que está do seu lado, cumprimente ele com a paz, declare uma palavra de vida sobre ele. Deus te abençoe, meu irmão.